ciência revela e o que o Brasil pode fazer nesse momento decisivo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Os dados, de certa forma, são alarmantes, né? Porque há 10 anos a gente escuta, as crianças estudam na escola que 1,5 grau seria ali o limite, no máximo, entre 1,5 grau e 2 graus. E o mundo caminha para muito mais do que isso, né? Patrícia, o mundo está caminhando com as atuais emissões e com os compromissos de redução que os países estão colocando junto ao Acordo de Paris para um aumento médio de temperatura de 2,8 graus Celsius. Mas isso é uma média planetária. 75% da superfície do planeta é água, os oceanos. Então, os ecossistemas continentais, como por exemplo a Amazônia e o Brasil em geral, vão aumentar de temperatura da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Então, este é o cenário que nós temos que evitar a qualquer custo na COP30 e provavelmente nas COPs subsequentes. E o que acontece se a gente começar agora a trabalhar com essa meta, né? Mesmo se a gente parasse com as emissões agora, já não seria possível manter o aquecimento a 2 graus. Ou seja, a tendência, né, já que a transição do jeito que deveria ter sido feita não foi, a tendência é que a gente ultrapasse esses 2 graus. Mas quais as consequências, tanto para a gente como para a natureza? Olha, as consequências vão ser muito importantes. E não é só que as pessoas vão passar mais calor, né? Na verdade, temos impacto sobre a saúde da população, porque, por exemplo, você imagina cidades como Cuiabá, Palmas, Manaus, Belém, 4 graus mais quente do que era algumas décadas atrás. E o aumento dos eventos climáticos extremos, que são grandes secas e grandes inundações, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai aumentar de frequência e de intensidade. A ciência alerta sobre isso há décadas, né? E o Brasil, por ser um país tropical, é um país extremamente sensível às mudanças climáticas, por uma razão muito simples, né, Patrícia? 4 graus de aumento de temperatura em Palmas tem um impacto muito maior na população do que 4 graus de aumento de temperatura em Estocolmo, em Moscou, em Glasgow ou em Montreal, no Canadá. Então, o Brasil tem que se preparar e se adaptar ao novo clima o mais rápido possível para proteger a sua população das mudanças climáticas. Ou seja, paralelamente, a gente precisa diminuir as emissões para evitar um aquecimento maior e também tornar as cidades, as pessoas, durante uma adaptação e uma resiliência, né? Porque agora isso se tornou um fato já, que os eventos extremos estão mais frequentes e mais intensos. Veja na cidade de São Paulo, por exemplo, agora, quando chove um torrencial de água ao mesmo tempo, causando inundações, e é importante a gente perceber que a população que mais sente os impactos das mudanças climáticas é exatamente a população mais vulnerável, a população mais pobre. Então, nós precisamos tratar a questão da justiça climática de uma maneira adequada para proteger a população mais vulnerável nas nossas cidades e no campo. E como a gente se adaptar e criar essa resiliência, principalmente nos centros urbanos, onde a gente sente mais os impactos, né? Olha, há várias técnicas, a ciência já desenvolveu estratégias que mostraram que funcionam em muitas cidades, né? Então, por exemplo, você pega contra a questão de enchentes, tem como fazer um planejamento das áreas mais suscetíveis a enchentes e, com isso, você essencialmente minimizar os impactos. Você não vai eliminar esses impactos, mas, por exemplo, transformar muitas cidades no chamadas cidades esponjas que absorvem água quando tem aquelas chuvas de 100 milímetros em um único dia. Com isso, você protege a população e você traz muito menos transtornos para as áreas urbanas. E isto é uma necessidade importante. Temos também que tirar pessoas que moram em regiões de encostas, em regiões onde pode ocorrer escorregamento de terra. E, além disso, o sistema de saúde todo tem que ser redimensionado para atender pessoas que são suscetíveis a ondas de calor que traz problemas cardiovasculares, particularmente para pessoas mais idosas e para crianças. Então, você vê, a tarefa é imensa e é melhor a gente começar o mais rápido possível.
porque a gente vive hoje uma emergência climática, né? Nem tem se falado só de mudanças do clima, adaptação, resiliência. As atitudes, se não foram feitas agora, elas podem trazer ainda mais problemas. Sem dúvida nenhuma, é muito claro que entramos numa fase de emergência climática e vai sair muito mais caro a gente gastar recursos públicos no futuro do que se prevenir agora. Então, nós temos que redesenhar as nossas cidades, por exemplo, reduzindo o número de automóveis nas ruas, temos que redimensionar toda a nossa maneira de gerar eletricidade, acabar com a exploração e o uso de combustíveis fósseis o mais rápido possível. Existem soluções para isso e as soluções são economicamente viáveis. Então, hoje, Patrícia, a geração de energia solar e eólica é mais barato do que a geração queimando petróleo, carvão ou gás natural. E o Brasil, não preciso te dizer, tem o maior potencial mundial de geração de energia solar e eólica. E nós precisamos aproveitar essas boas oportunidades que o país tem para alavancar o país e fazer com que o Brasil seja basicamente uma potência futura de geração de energia sustentável, coisa que nenhum outro país do nosso planeta possui. Justamente pelos nossos recursos naturais, nessa mudança de sol, vento, até o hidrogênio verde vem como alternativa aí futura para que possa servir de combustível no lugar dos combustíveis fósseis, né? Sem dúvida nenhuma, o Ceará, por exemplo, dando bons exemplos, né, está investindo em parceria com companhias europeias na produção de energia de hidrogênio verde, né, usando energia solar. Então, você tem muito pouca emissão de gases de efeito estufa e esse hidrogênio verde pode ser exportado, por exemplo, para a Europa e, com isso, o Brasil se torna faz uma contribuição muito importante na redução global de emissões de gases de efeito estufa com a implementação de energias sustentáveis.